aqui está associado com mudança, com variação, ok? Sim. Maravilha. Então, por exemplo, né, vamos ver essa primeira regra, que é a regra da constante. Ele está dizendo aqui para nós que se a nossa função for uma constante, a derivada é zero. E Certo, isso faz bastante sentido, se tu parar para pensar, porque o que que é uma constante? Por definição, uma constante é algo que não varia, certo? certo. Certo, então faz sentido a derivada dar zero. Por exemplo, aqui, né? Se a função for o número 10, funções podem ser só números sozinhos, assim. Se a função for o número 10, então a derivada é zero, né? Claro, o que mais acontece é no meio de uma equação ter um número sozinho. Daí a derivada daquele número sozinho é zero. A gente vai ver isso aqui para frente. Continuando. Regra da potência. Se você vê um termo ali, x elevado a n, a derivada é o que a gente no Brasil aqui chama de regra do tombo. Certo. Cai o n, x na n menos 1. Beleza? Beleza. Beleza, então. Maravilha. Por exemplo, aqui temos alguns casos, né? X elevado à sétima, qual que é a derivada? Cai o 7, 7 menos 1 em cima. Beleza? Beleza. Essa aqui, cara, é a derivada que você precisa mais saber, porque com certeza é a que mais vai aparecer. Beleza? De Certo. longe, assim, de longe, de longe, de longe. Vai aparecer com muita frequência para você essa continha. E pelo mesmo motivo, a derivada do x é 1. Ok. Claro, a gente não precisa exatamente saber o porquê, mas é um pouco óbvio se a gente manja de matemática básica, né? Vamos pensar assim, o x é a mesma coisa que x elevado a 1, certo? Certo. A gente não coloca o 1 porque é feio, mas todos os números, todos os números que a gente quiser, pode ser eles mesmos elevado a 1, né? Tu tem 18 anos, certo? Ah, 19. 19, certo. Então, tu poderia dizer que tua idade é 19 anos ou 19 elevado a 1. Só que ninguém fala isso porque é tosco, né? Tu poderia É. também dizer que é 1 vezes 19, ou 19 vezes 1, 19 elevado a 1, 19 dividido por 1. Todos esses elementos que a gente não costuma falar, às vezes são úteis nas contas. Aqui, por exemplo, o elevado a 1 é importante. Por quê? Porque o 1 cai e fica 1 menos 1 em cima, né? Certo. O menos 1 é zero. E a gente também aprendeu na escola que todas as coisas elevadas a zero dá 1. Então, nosso x elevado a zero aí ficou 1. Beleza? Beleza. Esse 1 aqui, maravilha. Logo eu vou te pedir para fazer umas contas, tá? Não vou ficar falando só, não. Também vou fazer e tal. Ah, certo. Por exemplo, então, né? Espero que esteja com lápis e papel aí e tudo É. mais. Tô Olha, aqui. constantezinha multiplicando a função, né? A gente estava vendo agora há pouco que a derivada ela trata meio mal as constantes, ela zera. Aqui ela joga a constante para fora. Se ela estiver multiplicando uma função, né, ela joga a constante para fora e deriva só a função. Por exemplo, se nós temos aqui 3 vezes x à quarta, né, o 3 continua ali, tu vai derivar só o x à quarta. Certo. Só que o x à quarta, ele, como é que eu posso dizer? Ele é a mesma regra de antes, né? Caiu 4, 3 vezes 4, 12. Aqui em cima, 4 menos 1, 3. Maravilha. E o mesmo funciona com constantes dividindo. Ah, mas o π é uma letra. Não importa que o π é uma letra, né? Ele é uma constante. Ele não é x, ele é uma constante. Ok? Certo. Então, ele é tratado como se fosse uma constante aqui. Qualquer coisa que não seja x vai ser tratada como uma constante aqui. Muito bem. Então, maravilha. Ó, já temos aqui uma outra regra. Vai ser a última que eu vou falar antes de fazer umas contas. Então, por exemplo, se tu observa que a tua função é uma soma de funções, por exemplo, né? Você pode fazer a derivada separadamente. O que que isso significa? Significa que você pode quebrar o seu problema em problemas menores. Isso costuma facilitar a nossa vida, né? Certo. A ideia é essa, senhor.
Muito bem. Então, com essas ideias em mente, eu vou lhe fazer uma perguntinha que eu sempre faço para os meus alunos de cálculo 1. Se você visse essa conta agora, né, valendo nota aí, te pedissem para derivar esse negócio, você acha que conseguiria derivar? Ah, eu vi no. Esqueci, já não estava lendo o Stuart, ele acho que derivou algo assim, mas esqueci como que é. Então, você não sabe derivar esse aqui, Não, certo? Essa derivada aqui é uma derivada extremamente inicial, tá? certo, Nem adianta tentar ver outras matérias aí enquanto essas derivadinhas mais simples não estiverem bem. Então, tem muita coisa aí para corrigir, então. Bem, eu vou ter que derivar e depois vou te pedir para fazer uma parecida. Note certo, que praticamente tudo que tem que usar aqui eu já acabei de falar, né? Então, por exemplo, aqui eu já falei, aqui eu falei que é constante, né? Que é uma constante que multiplica uma função, e aqui também é uma constante que multiplica uma função. O ah, problema é que tem uma raiz. Só que a raiz não é da, problema, né? da A raiz. 6. Hum? Não, deixa que eu faça aqui, depois eu te pedir para fazer outra. Ah, ok, A raiz, ela não é um problema, porque ela é só uma forma de escrever uma potência, né? A gente certo, aprende isso lá no nono, oitavo ano, e na prática, a raiz é uma potência fracionária. Então é a mesma coisa que escrever como um terço, certo, né? Se fosse outra raiz, escrevia de outro jeito, mas a ideia é essa. Então, beleza. Então eu reescrevo aqui de uma forma um pouco mais tranquila de derivar, e agora ele começa a derivar. Então, como é que eu vou derivar aqui? Bem, eu posso indicar com essa linha os termos que eu estou derivando. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicando umas regras, não vou ser tão devagar assim. Por exemplo, eu vou passar o 6 para fora e vou me interessar só derivada desse cara. certo, 3 para fora, derivada só desse cara, e aqui, como é só o 7 mesmo, vou ter que colocar só o 7 mesmo. Então, muito bem, vamos lá. Mantenho o 6 aqui, agora eu vou derivar esse cara aqui. Regra do tombo: cai um terço, certo, x um terço menos um. Pronto, mesma regra que a gente estava vendo. Aqui, cai o 2, 2 menos um. E a derivada do 7, por ser uma constante, o que significa ser uma constante? Não ser algo que tem x. Né? Qualquer coisa aqui que não tivesse x seria considerado uma constante. Isso inclui a letra y, isso inclui qualquer outra letra, né? Qualquer símbolo que seja. certo, Muito bem. Então, a ideia é essa. Agora, a derivada aqui da zero. Muito bem. E pronto, posso dar uma simplificadinha. 6 vezes um terço dá 2, né? 6 terços é 2. Quanto que é um terço menos um? Eu gosto de pensar que o menos um, ele é sempre o cara do outro denominador, tá vendo? Ou seja, um é 3 sobre 3. ah, certo, E daí a gente não perde tempo porque a gente sabe fazer conta de fração, né? Denominador igual, subtrai os caras de cima. Um menos 3 dá menos 2. certo, Alguma dúvida nisso? não, Maravilha. Então aqui vai ficar 6 x elevado a 1, que eu nem preciso colocar, pronto. Acabamos de resolver a conta. Se você quisesse, dava para fazer aqui a reescrita envolvendo raiz, envolvendo jogar esse cara para baixo. Eu particularmente já gosto dessa resposta, mas eu vou fazer aqui para caso, né, tu precise no outro momento. Agora já não tem mais nada que envolva cálculo, só certo, regrinhas de potência, né? Então a primeira coisa que eu posso fazer é passar tudo isso para baixo, porque está com sinal negativo. Quando eu tenho uma potência com sinal negativo, eu posso trocar a posição dela na fração, trocando sinal. Então agora ficou positivo. E agora que ficou positivo, eu posso reescrever como se fosse uma raiz. A regrinha que ensinam pra gente na escola é quem tá dentro vai para fora, quem tá fora vai para dentro. Né? certo, Beleza? Isso. beleza, Show de bola. Então, probleminha simples. Vamos recapitular. No primeiro, veja só.
Escrevo aqui indicando que eu ainda não derivei, isso é importante, organização, tá? Senão o teu professor vai achar que tá fazendo de qualquer jeito. Reescrevo os caras de uma forma mais tranquila de derivar, no caso eu precisei reescrever só isso. Aqui embaixo eu já começo a derivar, indicando com uma linha os termos que eu vou usar de fato a derivada. Esses eu passei para fora por propriedade. E agora eu começo a derivar. Apliquei a regra do tombo. Veja, já não tem mais a linha aqui, tá vendo? Não tem mais a linha. Porque Certo. a derivada já foi feita. A linha indica que a derivada será feita. Então aqui cai um terço menos um, aqui, mesmas regras, expliquei as regras. E aqui eu lembrei você que um é 3 sobre 3, o que facilita na hora da subtração, né? Certo. Você sempre pode fazer isso com a fração que tiver ao lado, né? Porque é sempre um, né? É sempre um que a gente subtrai. Então você sempre vai poder fazer isso. Maravilha. E aqui, beleza, foi. Bem, aqui já estava bom para mim, tá? Se você não quiser fazer a simplificação, eu nem ligo. Os professores Certo. normalmente não ligam. Muito bem, então agora eu vou te mandar esse negócio aqui, vou te pedir para fazer uma. Deixa eu escrever aqui. Vamos lá, vai ser f de x igual a x 2 raiz cúbica de x ao quadrado, mais um meio de x, mais 2π. Beleza? E, Bem parecido com o que eu fiz, só mudei os números. Só mudei os números, né? Deixa eu te mandar aqui. Você pode, obviamente, usar o que eu fiz aí como exemplinho, não tem problema nenhum. Mas assim, não tenta ficar me perguntando, professor, é isso, é aquilo, porque vai chegar na hora da prova e eu não vou estar lá para te responder, né? Então faça, não tem problema nenhum se errar, tá bom? Você me certo. manda a foto depois e eu corrijo. Eu também te ensino a escrever melhor para a prova, beleza? Beleza. Então tá bom, força aí, qualquer coisa me fala, mas tenta sem mim. Entendi. Vou ver aqui. Deixa eu ver.
tem um erro aqui. Vamos ver. Aqui tá certo, né? Aqui, vamos ver essa parte aqui importante. Caiu 2 terços. 2 terços menos 3 terços é menos 1 terço. Maravilha. Só que eu falei e repeti algumas vezes que qualquer coisa que não tenha x é constante. Certo, 2π não tem x, certo? certo. A gente até chama a constante π, né? Então, Ah, 2 existe e o π, é zero, né? 2 e o π são constantes. Então, derivando ele dá zero, né? Poderia ser qualquer coisa maior ainda. Poderia ser 2π vezes y dividido por a, né, ao quadrado. Continuaria dando zero, entendeu? Certo, Se não tem x, é zero. ok. Maravilha. Ah, muito bem, vamos continuando então. Vamos para regras que tu falasse que talvez saiba, que é a regra do produto. Ó, eu te recomendo uma coisa, não estuda mais pelo Stuart, não. Stuart, ele é um livro muito denso. É Certo, melhor você estudar por apostila, eu posso até te mandar essa apostila aqui, ok. porque a apostila, ela vai mais direto ao ponto, assim, Ah, certo, do, do que vocês precisam. O livro fica enrolando. Por exemplo, se você tem aqui uma função que você consegue observar que é a multiplicação de duas funções. Então, você pode fazer o seguinte, você pode dizer que a sua derivada é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, né? certo, Muito bem. Então, é decorar essa regra aí, né? Essas regras tem que saber de cor, tem que saber de cor também algumas coisas da tabela, né, de derivados. Por exemplo, essa função aqui, a gente pode resolver ela pela regra do produto, porque a gente observa a multiplicação de dois termos. certo, Aqui ele faz a lógica que eu expliquei agora há pouco. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. certo, Daí vai ficar 2x, raiz de x, mais x ao quadrado, 1 menos 2 raiz de x, 5 meios x ao cubo sobre 2 é a resposta, né? Mas assim, o que importa são esses termos, né? E nem sempre dá para somar. Aqui ele diz que dá, e de fato dá, porque dá. Por que que dá? Por que que eu sei que dá? Porque não precisava ter começado do jeito que a gente começou. Antes a gente poderia ter, por exemplo, feito regra de potência, né? Porque aqui são bases iguais, o x e o x. Então, por regra de potência, bases iguais, somam-se os expoentes. Vai ficar 2 mais 1 meio, vai dar 5 meios, que é por sinal o que ele faz aqui, tá vendo? Ele certo, somou, antes de derivar, ele deu uma simplificada. É comum fazer isso para facilitar a nossa vida. Senão a gente vai, né, ficar em função do que eles escrevem lá. Muito bem. Ah, continuando, então. Aqui, né, claro, ele só precisou fazer a regra do tombo. Muito bem. Então tá, essa é a regra do produto, né? Eu já vou fazer um exemplo e vou te pedir outro. Se liga. Digamos que a gente tivesse essa função aqui para derivar, olha só. Digamos não, né? Eu vou derivar de fato isso. Uma forma de fazer essa derivada seria fazer primeiro a distributiva. certo, Só que tu ia ficar fazendo muita conta, né? Eu não acho legal. Então, o jeito mais legal de resolver essa conta, apesar de não ter nenhum problema fazer a distributiva antes, eu acho que o jeito mais legal é fazer a regra do produto. Então, você observa uma função que é a multiplicação de duas, você sabe que a derivada vai ser a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Muito bem. Agora, quem é a primeira e quem é a segunda, né? Isso que você tem que mostrar para o seu professor na hora da prova. Fazer bem passo a passo para o professor que estiver corrigindo lá entender que tu não copiou, que tu fez tudo certo. Então,
Escrevi a G, agora eu coloco o G' aqui. Já vou colocar dentro de um parênteses, porque eu sei que eu vou precisar do parênteses depois. Tudo bem? Certo. Agora vem o H, que vai ser esse cara. Então, vou copiar aqui. H. E o H' vai ser, coloca num parênteses, 5x à quarta mais 2x. Ok? Sim. Bem, a derivada é pôr esses caras no lugar, né? Então, no lugar deles. Então, vai ser a derivada da primeira vezes a segunda normal mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Ok? Ok. Perceba que aqui também existiria a possibilidade de você fazer as multiplicações, mas para quê, né? Deixa assim simplificado é melhor. O professor vai conseguir perceber de onde veio cada parte da tua conta, né? Se tu abrir isso aqui para, entre aspas, simplificar, vai ficar pior. Além que pode ser que tu erre, né? Aqui tu tem certeza que tá certo. Muito bem. Então tá bom, essa foi eu que fiz, agora eu vou te pedir para fazer uma. A conta que eu vou pedir para você é a seguinte: f de x igual 3x ao quadrado mais 1/2 de x ao cubo, 1/2 de, aqui é o cubo, ao quadrado, mais 2, tudo isso vezes a raiz sétima de x à quinta, beleza? Beleza. Vou te enviar aqui e tente fazer aí o passo a passo que nem você fez antes, ficou bem legal, beleza? Deixa eu mandar aqui.
Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Muito bem, então você chamou de U de V, maravilha. Aí você encontrou as derivadas. Aqui, perfeito. Juntou elas, maravilha. Então você fez muito bem a regra do produto. Eu vou passar rapidamente aqui pela regra do quociente, Certo. que é praticamente a mesma coisa, né? É, Só que com divisão. Na verdade, se você quiser mesmo, dá até para reescrever esse negócio como regra do produto mesmo, né? Passando a parte de baixo para cima. Mas não precisamos fazer isso, né? Vamos entender a regra. É a derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado. Tudo bem. Aí aqui ele faz o exemplinho, né? Acho que o grande segredo aqui é o seguinte: essa parte de fazer por blocos, você já entendeu que é bem importante para manter a organização, né? Pegou os caras, colocou no lugar. Mas o mais importante, cara, é você, ele derivou e tal, é você não ficar se enrolando de abrir o cara de baixo e tentar simplificar. Porque normalmente não dá para simplificar, ok? certo. Você não vai perder tempo com isso, beleza? Então só faça mesmo assim, sem simplificações, sem muita coisa, e já ajuda bastante. Muito bem. Eu nem vou te pedir para fazer isso aqui sozinho, porque eu acho perda de tempo. Certo. O que eu vou fazer aqui, vou te pedir para fazer uma parecida, é uma que envolve as duas regras ao mesmo tempo. Por exemplo, esse caso aqui, olha só. Vou fazer aqui x ao cubo mais 3x, que multiplica 7x à quinta menos 1, dividido por x ao quadrado menos 3. Beleza? Beleza. Maravilha. Então, é, que legal, né? Então a gente vai fazer o quê? Porque ao mesmo tempo aqui tem multiplicação e tem divisão, né? Certo. Independente da ordem que você escolha, se você fizer as contas certas, a resposta está certa. Mas, particularmente, eu prefiro observar primeiro uma divisão. Então, nós temos uma divisão. Por isso, eu já vou fazer a regra do quociente. Então, vai dar a derivada da. Opa, opa. A derivada da de cima, vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo, vezes a de cima normal, dividido pela de baixo normal quadrado. Agora, quem é G? G é o cara aqui de cima. Só que esse cara ali de cima é uma multiplicação. Então, para a gente achar a gelinha, vamos ter que fazer a regra do produto, certo? Certo. Então tá aí. Às vezes, cara, numa derivada longa assim, você vai precisar fazer mais de uma regra. É o que eu tô querendo te mostrar aqui. Vai ficar 3x ao quadrado mais 3, 7x à quinta menos 1 mais x ao cubo mais 3x. E aqui 35, x à quarta menos 1. Pronto. Não vou abrir, seria bem trabalhoso, né? Eu vou deixar assim mesmo. Imagina na prova, né? Que você vai estar lá tenso, ansioso, é melhor evitar errinhos bobos, né? Que poderiam surgir numa situação como essa. Então não fica abrindo coisa. A menos que esteja lá para simplificar, né? Só simplifica no fim mesmo e deixa para depois. Não faz enquanto tem outras questões para resolver também.
Sempre começa pelas mais fáceis na prova, né? Porque senão você vai ficar batendo cabeça, vai ficar ansioso, enquanto se você começar pela mais fácil sempre, seu cérebro, caso você tenha lido, né, as outras questões antes de ir para elas, né? Não vá também na louca para todas as questões. Leia tudo primeiro antes de começar a prova, né? O seu cérebro inconsciente vai ficar tentando resolver a conta. É um poder muito louco que o nosso cérebro tem. Ó, não coube na linha, né? Mas é claramente esse cara vezes aquele, né? Agora, menos a derivada da segunda, que é esse aqui, vezes a primeira normal. Eu mesmo, se tivesse na graduação, levaria umas canetinhas coloridas, né? Para mostrar claramente para o professor de onde veio cada termo, né? Em vez de fazer colorido, que nem eu estou fazendo aqui, eu só pegaria uma canetinha e indicaria ali com um traço, né? Coloco, por exemplo, um traço azul embaixo desse e o mesmo traço azul aqui, por exemplo. Só para o professor ficar ligado que tu sabe de onde tá vindo cada termo aí, para ele também não se perder na hora da correção. Certo. Contar com a capacidade, né, desses velhinhos aí corrigindo prova. Então, pronto. Pronto, aí tá resolvido. Eu não vou simplificar mais que isso, dá para ver claramente, né, os termos derivados aqui. Bem, que foi isso que eu coloquei aqui? Ah, não, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o primeiro, né? O cara primeiro ali, por isso que tem uma multiplicação. Muito bem. Então, show, é isso aí. Eu fiz essa, né? Perceba que eu primeiro observei a divisão, né? E fui nessa linha. Poderia ter pensado, isso aqui é uma divisão que está multiplicando isso. Também não daria errado. Mas eu achei que assim ficou mais legal. Então, faça a que eu vou pôr agora do jeito que você achar mais apropriado. Certo. Deixa eu colocar aqui. Beleza? Vou te enviar o que nós fizemos aqui. E você pode fazer essa aí um pouquinho mais trabalhosa. Então, tente manter a organização durante a resolução, beleza? Senão você vai se perder.
ficou errado, mas deu isso aqui. Não sei fazer isso não. Vamos ver. Pode fazer tipo, a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Calma aí. Eita, abri errado. Peraí, a gente tá falando da mesma conta? Não é? Eu acho que tu mandou foto errada, né? Acho que eu mandei a. Ela não carregou, cara. Agora foi. É, tá errado, né? Porque Então, se isso aqui é uma multiplicação, eu tenho que primeiro fazer do por que que a gente produto. está falando da regra do produto o tempo todo, né? É Bem, verdade. calma aí. Se isso aqui foi o que eu te pedi, isso aqui é uma multiplicação, você Ah, quer pode aplicar ser. uma regra, você deveria ter feito a regra do produto, então, né? Pela lógica. Se é o que É, você está mostrando aqui, que é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, certo? certo, fiz tudo errado. Então, não está tão errado assim, porque você supostamente derivou certo cada um deles. Agora você pode pegar cada um deles e colocar na regra do jeito certo, né? Porque, tipo, você derivou esse cara, que é o primeiro termo, você derivou esse, que é o segundo termo. Certo. Agora é só colocar na regra, Do produto? né? Na regra do produto, certo? Certo. Então, vá lá. Pegue suas anotações aí sobre a regra do produto e reescreva certo a sua resposta com essas contas que você já fez, beleza? E, pronto.
Vamos ver. Agora tá tudo no produto. Deixa eu pegar aqui. Tá tudo bagunçado. Ah, agora sim, né? Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Maravilha. Não tem problema deixar assim? Sim, como eu venho dizendo, durante toda a aula você não precisa simplificar. Certo. Vamos fazer a regra da cadeia agora, apesar de que é importante você treinar mais essa regra, essa situação da regra do produto, onde tem mais de uma regra para ser feita, né? Por exemplo, a Sim. gente fez. Vou te deixar uma tarefa depois. Mas vamos entender a regra do quociente, porque derivar você sabe bem, que você não sabe, às vezes, organizar as coisas. Por exemplo, essa função aqui, ela não dá para utilizar as coisas que nós estamos utilizando até agora. Não tem nenhuma regra ou algo na tabela que a gente pode utilizar agora, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pensar o seguinte, poxa, eu não sei derivar 5x mais 2, mas se fosse apenas a raiz de x, eu saberia, né? Se desse para simplificar essa conta aqui de alguma forma, eu saberia. Ah, então, a ideia vai ser essa simplificação. Veja, aqui nós temos uma raiz e uma função. Se essa função fosse só x, sairia fácil. Portanto, eu vou chamar essa função não de x, mas de u, né? Para que seja uma letrinha só, algo que eu vou saber derivar no futuro. Eu sei derivar a raiz de u, né? Então eu chamo de u. E a minha função agora não vai ser mais raiz de 5x mais 2, vai ser raiz de u, ok? Certo. Muito bem. Então, tendo em vista isso, vamos derivar cada uma dessas funções novas que foram criadas. Por exemplo, quem é a derivada do u? É du dx, que dá 5. Isso aqui é 5. Muito bem. Quem é a derivada desse cara aqui? A gente já fez algumas vezes hoje. Ele escreveu aqui dy du, né? A derivada do y é dy du, por quê? Porque tá uma função de u agora. Se é uma função de u, é dy du. É igual a 1 meio da raiz de u. Ok? Então, bem, isso aqui é a derivada, né? Você já fez hoje, talvez você fez usando a potência fracionária, maravilha, né? Porque ele quis escrever desse jeito. Só que a gente não quer nem essa derivada aqui, nem essa. Quem a gente quer de verdade é dy dx. E, sendo assim, como é que a gente pode obter dy dx? A gente pode simplesmente pegar essas duas derivadas aqui e multiplicar. Encadear, né? Por isso que a regra chama regra da cadeia, deveria ser regra do encadeamento, né? Lá em inglês é chain rule, faz mais sentido. Então, dy du dx. Note que, se a gente multiplicar, né? Cortam-se os DUs e sobra só o que a gente quer. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar essas funções e multiplicar. Vou pegar essa e multiplicar por essa. Certo. Daí multiplicando, fica simplesmente 5 em cima, etc. Mas no final a gente tem que trocar o u por quem ele é em termos de x, que é 5x mais 2. Só troco aqui no final e deixo a minha resposta em termos de x. Ok? Ok. Bem fácil. Então eu vou fazer uma parecida aqui e daí a gente pode finalizar por hoje. Veja que as derivadas lá que tu tem naquela lista chegam só no máximo nesse nível aqui. Então, por hora estamos bem. Se tu souber fazer isso aqui, tá ótimo. Ah,
Não tem derivada implícita, derivada trigonométrica, essas coisas. Por exemplo, digamos que a gente tem a função aqui 3x à quinta mais 2x quadrado mais 1 elevado a 17. Bem, o aluno meio, o Zé Mané, na prova, faria a multiplicação dessa função por ela mesma 17 vezes, né? Certo. Não tá errado, pode fazer, mas você vai ficar o dia todo fazendo, né? Então, obviamente, tem um jeito mais inteligente de fazer, que é o seguinte, chamar de U, usar a regra da cadeia, vamos chamar de U aqui dentro. Por quê? Porque se fosse U a 17, eu saberia derivar rapidinho. Né? U a 17 é derivada a 17, U elevado a 16. Então, eu Certo. vou chamar de U, a derivadinha é du dx igual a 15x a quarta mais 4x, beleza? E, bem, então agora que nós temos isso, nós temos uma nova função, a f de u, que vai ser u elevado a 17. A derivada disso, acabei de falar, 17u na 16. Mas eu não quero nem essa, quem eu quero é a multiplicação delas. Vai ficar e esse aqui, né? Esse aqui, vezes esse aqui. Corta, corta, né? Que é o que nos interessa. Mas o importante aqui vai ficar esse, vezes esse, então. Tá vendo? A regra da cadeia é pegar e multiplicar os termos que você fez antes. É muito simples. Né? Se você faz a coisa passo a passo, é muito simples. Agora o U não é 16, tem que trocar o U, né? O U é esse cara aqui, 3. Eu vou até copiar aqui. O U é esse cara. Elevado a 16, vezes esse cara aqui. Beleza? Regra da cadeia Isso. é só isso. Ela é um pouco confusa quando tu tem termos maiores e tal, mas de modo geral, é você observar a sua função no que, como ela poderia ficar mais fácil, né? Ah, se fosse só x a 17, beleza. Então eu chamo isso aqui de u, derivo, já derivo aqui do lado. Eu sei que eu vou ter que usar a derivada dessas coisas depois, né? E agora, né? Por que que eu chamei de u? Para fazer isso aqui, transformar numa função mais fácil. Derivo, que é um 7, tá? 17, claro. 7. Muito bem. E daí depois pego essas derivadas e multiplico. Sempre com parênteses, para não perder coisa no caminho. Chego na resposta, beleza? Beleza. Maravilha. Então, por hora é isso. Vou te enviar essas coisas aqui. E, né, minha recomendação é que você faça mais um exemplo de regra da cadeia e um exemplo de multiplicação que tem que fazer as duas regras ao mesmo tempo, tá bom? Certo. Pode até refazer as que eu fiz, beleza? Beleza. Então tá bom. Abraço, até amanhã, valeu. Até.